Então, nós vamos dar início ao estudo da Palavra de Deus, que fala sobre cultivando a comunidade. E aí, aqui a gente vê logo de imediato um texto que está lá em Tiago 3,18, que diz: você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e com honra. Lá em Atos 2,42 diz: elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Lá, quando a igreja iniciou em Atos dos Apóstolos, todos tinham tudo em comum. Eles repartiam os seus bens, distribuíam entre todos, independente se era pobre, se era rico. Havia uma divisão assim de comida, de roupa. Essa roupa não está dando mais em mim, tem alguém que dá, eu vou abençoar. Ou eu vou abençoar para o bazar, porque o bazar está vendendo tão baratinho. Mas tem alguém que às vezes não pode comprar e que eu sei que vai usar, então eu vou abençoar para aquela pessoa. Era assim a igreja de Atos dos Apóstolos. E que nós queremos trazer esse mover para os nossos dias. Então, a comunidade, a igreja, ela exige comprometimento. Aí está escrito errado, mas a igreja exige comprometimento. Somente o Espírito Santo ele pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo, ele faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês, amadas, estão unidas na paz por meio do Espírito Santo de Deus. Portanto, você deve se esforçar para continuar unida desse modo. Está lá em Efésios 4:3, está na palavra. Por isso é necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para gerar uma igreja, uma comunidade cristã cheia de amor, cheia de amor. Infelizmente, muitos têm crescido nas famílias com relacionamentos adversos. Por isso, carecem das habilidades relacionais que são necessárias para experimentar uma verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com outros membros da família de Deus. Amadas, muitos vêm de famílias que estão com a desestrutura total. E aí, quando chega na igreja, é difícil para se relacionar, mas é fácil você ajudar alguém a se relacionar. Quando você está curada no seu relacionamento, você pode ajudar alguém que não está a se relacionar. E lá em Timóteo 3, 14 e 15, lá Paulo está dizendo que escreve estas coisas para que saibamos como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Essa instrução está lá no Novo Testamento. São instruções para a igreja. É assim que Paulo afirma. E aí nós vimos que dissimulado, eu quis botar essa palavra aqui para a gente entender que dissimulado finge lealdade, dissimula a quem tu és felicidade. Mostra algo que não é. Mostra uma felicidade que não é. Mostra palavras que não é verdade. Mostra que está em comunhão, mas não tem nada de comunhão. Mostra que está feliz, mas está triste. Eu quis colocar aqui essa figura do conflito, porque o conflito botou um plásticozinho aqui para segurar a corrente. Em qualquer momento aqui isso vai soltar. Mas quando você tem as diferenças e faz um acordo, você traz a comunhão
para você, para a sua família, para o seu relacionamento, para a igreja também. Se você está cansada, amada, de comunhão dissimulada e quer cultivar uma igreja amorosa, com amor e verdadeira em seu grupo, na classe de estudo, ou na igreja, ou no seu trabalho, será necessário você fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. A vida em comunidade, ela exige sinceridade. É a primeira situação que nós vamos ver nessa noite. Precisamos cuidar para que a verdadeira igreja, ou você como igreja, seja cheia de amor. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e aos outros com alguma prática pecaminosa, essa não deve ser a nossa atitude, porque a nossa atitude ela parte do amor. Permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes deve ser o amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame suficiente para chegar para você e te falar a verdade, mesmo quando essa verdade venha te machucar. Então, continuam no caminho da autodestruição. Muitos, quando não querem enxergar essa verdade, seguem o caminho da autodestruição. Então, em geral, nós sabemos o que precisamos dizer ou receber para que nossos temores não impeçam de fazê-lo. A comunhão é sabotada pelo medo, quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a vida de um membro está desmoronando. Então, é importante nós, como comunidade da graça, comunidade Trono da Graça, sermos verdadeiras e sabermos como vamos falar a verdade para alguém. Essa verdade precisa ser dita, mas a gente precisa aprender como nós vamos dizer essa verdade. E aí, muitas igrejas e grupos têm mantido um relacionamento muito superficial, porque receiam os conflitos de paz. Aquela coisa de dizer, eu vou levar a paz, mas para levar a paz vai haver algum conflito. E por conta desse conflito, muitos têm receio. E aí os panos quentes intervêm e tentam aplacar os ânimos. E o assunto nunca é resolvido. E todas vivem uma frustração encoberta. Todas sabem do problema, mas ninguém fala do problema abertamente porque tem receio. Isso cria um ambiente doentio, um ambiente de segredos, de fofocas. E aí Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento. Fala a verdade, igreja. No corpo de Cristo, estamos, antes de tudo, conectadas umas com as outras. E isso está escrito lá em Efésios 4:25. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesma. É Paulo falando. Precisamos abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo. E aí eu coloquei duas figuras. A primeira é alguém que está sendo confrontado, e aí é um monte de gente dizendo muita coisa para aquela pessoa. Será que aquelas pessoas estão falando em amor? Então, franqueza não é ignorância. A pessoa franca, ela expõe o que pensa. A pessoa ignorante ofende porque desconhece a franqueza. Então, amadas, não é que a gente não possa falar, a gente pode falar, mas a gente precisa ver como vamos falar. É pela fala zap, que às vezes você expõe pelo zap, né? E muitas vezes é uma comunicação que está saindo turba,
nós precisamos melhorar a nossa maneira de falar. Por isso, a verdadeira comunhão, seja no casamento, nas amizades, dentro das igrejas, depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento, até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos que estão encobertos, tipo um iceberg, que você vê a pontinha, mas lá embaixo do mar tem um grande gelo que você não enxerga. Então, nós precisamos ir com cautela para falar uns aos outros, mas falar com amor. Quando tratamos o conflito da maneira correta, crescemos em intimidade com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia, amadas, diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. E eu concordo, nós precisamos ser sinceras, precisamos ser verdadeiras. E eu vou lhe dizer uma coisa: na caminhada, você vai se mostrar para alguém que às vezes te conhece como iceberg, pela superficialidade. Com a caminhada, você vai ver determinadas pessoas, como é ela com Deus, como é ela com o esposo, como é ela com os filhos, porque às vezes você vai até na casa daquela pessoa, a pessoa mostra tudo lindo, mas quando você está em determinado lugar, você começa a ver como é o filho daquela pessoa, como é que a pessoa fala com o marido, como é que a pessoa está expondo uma palavra com outro irmão. Aí as máscaras em algum momento vai cair. A franqueza, no entanto, não é a licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre o que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz: existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Está lá em Eclesiastes 8:6. As palavras impensadas, elas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à nossa família. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se você estivesse falando com seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem sua mãe e com as jovens como se fossem suas irmãs. É lamentável milhares de igrejas, comunidades, que foram destruídas pela falta de honestidade. Paulo, ele precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo ao permitir a imoralidade no meio deles, visto que ninguém teve coragem para enfrentar o problema. Ele se pronunciou. Vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva, amada. Tratem da questão e resolvam o problema na autoridade de Jesus. Submetam a conduta desse homem perante todos, porque a arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturbam. Vocês trataram o caso como se nada fosse. Então, assim, amadas, às vezes a gente caminha com pessoas que vivem uma vida totalmente corrupta, totalmente distante de Deus. O meu conselho para você é: seja a luz para ela. Leve a luz para essa pessoa, porque ela precisa conhecer a luz e a verdade. Não quis dizer também que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente que está fora da igreja. Olha aí, em cima do que eu acabei de falar. O mesmo vale para os corruptos de nenhum tipo e para aqueles que são religiosos impostores. Para não ter contato com esse tipo de gente, vocês teriam de sair do mundo, porque infelizmente nós estamos no mundo, então nós precisamos ser luz para essas pessoas. Mas estou dizendo que quando um amigo que alega ser cristão
se comporta de modo corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos, se embebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se tudo isso fosse normal. Não podem simplesmente conviver com isso como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da igreja? Então, ele está fazendo uma reflexão para quem está na igreja, mas não deixe de ser luz para os seus amigos que estão no mundo. A vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho estão obstinados e destrói a comunhão mais rápida que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas amadas. A humildade constrói pontes. A humildade é o unguento que acalma e suaviza as relações. Por isso, a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. Então, aqui eu quis trazer um pouquinho o que significa humildade. É uma qualidade do que é humilde. Simplicidade, é modéstia, é o sentimento proveniente do conhecimento dos próprios erros ou defeitos. É uma submissão, respeito e inferioridade. A continuação do versículo diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Está lá em Pedro 5,5. Lá no finalzinho do versículo. Essa é a outra razão pela qual eu e você precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual nós precisamos para crescer, para ser transformada, ser curada e poder ajudar outras pessoas. Então, nós recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. E aí, você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas. Quando você admite sua fraqueza, quando você se sente paciente com as fraquezas dos outros, quando você está aberto para ser admoestada, corrigida e pondo os outros em evidência. Paulo orienta: vivam em harmonia entre vocês. Não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se da companhia das pessoas comuns e não pensem que já sabem tudo. Olha que coisa linda. Aí eu quis pegar essa figura, que tem o versículo de novo repetindo, dizendo: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam disponíveis, dispostas a associar-se a pessoas de posição inferior. Então, amadas, isso é importante no meio da igreja, porque ali você vai trazer unidade. Aquela que é maior vai se unir à menor e vai trazer unidade, isso vai trazer amor. Amém? Então, a pedrinha aqui conseguiu se encaixar essas 5, mas essa redonda não conseguiu, porque ela é redondinha. Se botar ela aqui, ela vai cair, mas ela precisa estar junta das outras pedrinhas. Porque Jesus fez isso lá em Filipenses 2, 3 e 4. Ele disse: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesma. Ah, eu sou enfermeira. Ah, eu sou engenheira. Ah, eu sou farmacêutica. Ah, eu sou cuidadora do lar. Que coisa linda. Mas essas áreas, elas têm unidade. E é isso que nós precisamos fazer na igreja. Quando a gente for essa igreja, amada, que nós convocamos e que você vai, o inimigo não consegue lhe impedir
para você estar junto, para você servir, para você estar ali conectada. E ali o inimigo diz, poxa, eu não consigo com essa pessoa, porque por mais que eu bote um impedimento, ela consegue estar presente. Eu quero dizer isso para vocês, amados. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir. Eu coloquei a figurinha aqui de um humilde servindo ao outro. Não é o que você leva no bolso que te faz valiosa. É o que você deixa no coração dos outros. Então, eu quero convidar você, mulher, mulher plena, a colocar pedrinhas de amor no coração de outras mulheres. Eu quero convidar você a estar mais conectada, não só por uma live, mas está vindo aos cultos presenciais. Nós já estamos tendo as reuniões presenciais na igreja. A vida em comunidade exige cortesia, é o penúltimo. Somos corteses quando respeitamos as diferenças. Você precisa respeitar as minhas diferenças e eu também tenho que te respeitar. Quando temos consideração pelos sentimentos uma das outras, quando somos pacientes e não nos irritamos, porque muitas vezes a gente não tem paciência. Está lá em Romanos 15:2, que é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores das outras pessoas. E lá no livro de Tito, Paulo diz: povo de Deus deve ser cortês e ter um coração aberto. Então, nós precisamos trabalhar isso em nossas vidas. Em toda igreja e em cada grupo, há pelo menos uma pessoa que é difícil de lidar. E, normalmente, mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, podem ter tido frustrações no tempo da sua família, podem ter tido situações quando elas estavam no ventre da mãe. E aí isso vem acarretando insegurança, questões irritantes e habilidades sociais escassas. Você pode chamá-las de carentes de graça extra. É mole? Você ter alguém que você precisa ajudar e que essa pessoa é chamada de carente de graça extra? Deus colocou essas pessoas em nosso meio, amadas, tanto para benefício dela, quanto o seu, quanto o meu. Elas são uma oportunidade para que eu e você cresça em comunhão. É o nosso teste. Será que nós vamos conseguir amar essas pessoas? Será que nós vamos conseguir amar os nossos irmãos e irmãs de sangue da igreja, tratando-as com dignidade? O diferencial está aí. O diferente sempre está no nosso meio e nós precisamos aprender a servir e amar. Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza, talento, mas no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Um membro da família ele pode ser um pouco tolo, mas ainda assim você defende o seu tolinho. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar o respeito uns para com os outros. E aqui eu estou trazendo a família espiritual, a família que vamos morar na glória. Lá vai ter a família de Deus, a família universal do reino de Deus. A verdade é que todas temos peculiaridades e traços de temperamentos irritantes. Tem momentos que a gente se irrita mesmo, mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para eu ter comunhão é o relacionamento com Deus. Então, quando eu me relaciono com Deus, eu posso dizer, eu faço parte de uma família. Eu quero ser uma família constituída de muitos filhos que têm a semelhança de Jesus. E esse elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem
das pessoas. Comece a conhecer a sua irmã da igreja, comece a desenvolver um relacionamento, comece a levar, eu vou convidar uma pessoa para ir lá na minha casa tomar um café. Comece a convidar alguém para ir almoçar com você. Não fique somente na sua panelinha das mesmas pessoas, não. Abra esse espaço para você desenvolver relacionamentos dentro da casa de Deus. Quando você souber as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensível, porque na igreja não dá para a gente se conhecer. Amém? Então, esse é um elemento essencial. Descubra o histórico delas. E você vai descobrir quando? Quando você estiver na sua casa, convidando para almoçar. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto que você já percorreu, apesar da dor que você carrega. Amém, amadas? E aí, outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. Amém? Não subestime a dúvida dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade, ela é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar os medos e dúvidas sem serem julgadas. Amém? Transforme suas dúvidas em fé e seus medos em determinação. E, por último, a vida em comunidade exige sigilo. Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, que as pessoas podem ter abertura para compartilhar as suas mágoas, né, as suas necessidades e compartilhar os seus erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto o nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado naquele momento no grupo é para ficar restrita ao grupo. Então, é necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Você vê como esse livro ele pauta tudo para a nossa vida. Deus detesta a fofoca, principalmente quando ela vem maldosamente disfarçada de pedido de oração. Imagine. Deus diz: os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre cristãos. Eles podem até deixar o grupo ou igreja a serem confrontados com ações que semeiam a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. Então, amadas, é esse que é o último. A vida em comunidade exige constância. Você deve manter o contato regular com o seu grupo. No grupo do trabalho, no grupo familiar, no grupo família, e esse grupo aqui, mulher plena. Os relacionamentos, eles exigem tempo. Então, não estou te dizendo que é a primeira semana que você convida alguém na sua casa, que já está desenvolvendo, mas a pessoa já vai conhecer você se você for verdadeira, se você tiver abertura, se você ali começar a compartilhar as coisas, aí sim. Não abandonem, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às reuniões da igreja. Muita gente, nesse tempo, tem esfriado o amor, a gente tem batido essa questão. Pelo contrário, se anime uns com os outros, é momento de você começar a vir, de buscar em unidade, de estar junto. O hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas. Assim você vai estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso, devemos observar uma comunhão superficial em muitas igrejas. E isso, às vezes, acontece lá na nossa igreja. Não passamos tempo suficiente juntos.
E o tempo que passamos é quase sempre gasto para ouvir única pessoa falar. Uma comunidade que não é formada de acordo com nossa conveniência, mas com convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. Então, se você quiser cultivar a comunhão verdadeira, amada, venha para a comunidade Trono da Graça, uma igreja parceira da comunidade da Graça, que vai se reunir mesmo com vontade, acreditando que isso é importante, a nossa unidade. Porque os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias. Regularmente, eles adoravam no templo, eles se reuniam em grupos pequenos nas casas e participavam das suas refeições com alegria. E, no final, nós queremos participar com alegria. E aí, finalizando o nosso slide aqui, se você é membro de um pequeno grupo, como esse grupo que nós estamos aqui, ou de um pequeno grupo de trabalho, ou de um pequeno grupo de uma escola dominical, que às vezes acontece nas igrejas, ou de um pequeno grupo que é a célula, eu recomendo que você faça um pacto entre todos que estão naquele lugar. Então, como a gente ainda vai começar, eu recomendo para você agora que você compartilhe nossos verdadeiros sentimentos, que é a autenticidade, que você incentive outras pessoas, que é reciprocidade, que você apoie uns aos outros, é compaixão, é isso que eu estou aqui falando para você como mulher plena, que você perdoe uns aos outros, é a misericórdia, que você fale a verdade com amor, isso é sinceridade, que você admita as suas fraquezas, isso é humildade, que você respeite as nossas diferenças, isso é cortesia, não divulgar segredos alheios que nos são ditos em confiança, isso é sigilo, e faremos do grupo uma prioridade constante, que é a constância. Quando você, amada, olhar a lista de características, ficará evidente o motivo porque comunhão de verdade é algo tão raro. Eu quero convidar eu e você a desenvolvermos essa comunhão. Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência e nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uma com as outras, no entanto, são plenamente compensadores e vão nos preparar para morar no céu. Que o Senhor faça com que você realmente seja uma comunidade, uma pessoa que é igreja, que exige comprometimento, que você possa memorizar, nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. E como eu poderia hoje ajudar o meu grupo, a minha igreja, a desenvolver as características de ser uma comunidade ou uma igreja verdadeira?